Investir é muito importante, porém as pessoas não sabem por onde começar. E hoje eu vou mostrar os melhores investimentos para quem está iniciando aí no mundo do mercado financeiro. Então, bora pro vídeo! Lembrando que se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, que aí você vai estar ajudando a gente a crescer e vai estar ajudando a compartilhar o conteúdo sobre educação financeira aí na internet. Então, bora para o primeiro investimento. Antes de falar do primeiro investimento, eu queria dizer que no final eu vou trazer um bônus aí para você, vou falar um tipo de investimento que é para iniciantes, porém possui uma rentabilidade maior aí, você consegue se expor ao capital de uma forma diversificada aí e é bem bacana. Então fica no final, que somente no final do vídeo eu vou falar para vocês. Então, bora lá. O primeiro investimento é o Tesouro Direto. Isso mesmo. Mas o que seria o Tesouro Direto? Tesouro Direto nada mais é do que o investimento mais seguro do Brasil. Mas o que seria? Seria basicamente você pegar o seu dinheiro e emprestar para o governo brasileiro trabalhar com esse dinheiro. Em troca, eles vão te dar uma rentabilidade aí, um pagamento de uns juros aí. Podemos ter três tipos de tesouro direto. O primeiro tipo deles é o Tesouro Selic. Ele é o tesouro que segue a taxa Selic, que é a taxa de juros atual do Brasil. Então, se a taxa de juros estiver 3%, o Tesouro Selic vai render aí mais ou menos uns 3%. Esse tesouro é altamente recomendado para reserva de emergência, por ele possuir uma liquidez muito alta. Então você consegue resgatar o seu dinheiro aí sem problemas nenhum, sem perder dinheiro, você tem que abrir mão de alguma quantidade aí financeira. Então o Tesouro Selic aí é ótimo para reserva de emergência. O segundo tipo de tesouro é o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, nada mais é do que um tesouro que rende a taxa IPCA, que é a taxa de inflação atual no Brasil, mais uma outra taxa de juros aí. Então ele vai render a inflação mais uma outra taxa. Porém, ele não possui uma liquidez aí igual a do Tesouro Selic. Porque vamos pensar comigo assim, normalmente esses tesouros eles costumam ter uma duração maior, de 5, 10 anos. Então vamos pegar aí um exemplo de 5 anos. Se você fazer uma aplicação agora, como ele rende a inflação, a taxa de inflação pode variar ao longo desses 5 anos. Porém, ao final dos 5 anos, eles vão te pagar a rentabilidade prometida. Então esse tesouro é um tesouro mais recomendado para quem quer fazer investimentos de longo prazo. Então se você for separar um dinheiro aí para investir ao longo prazo, o Tesouro IPCA+ seria o mais recomendado para você. Partimos agora para o último tipo de tesouro, que é o pré-fixado, que nada mais é do que você fixar a mercado a taxa de juros atual. Vamos pegar um exemplo aqui que a taxa de juros está 10% ao ano. E você olhou a taxa de juros 10% ao ano e falou assim, porra, tá uma taxa de juros alta, tá uma taxa de juros bacana e me parece atraente, então eu vou colocar meu dinheiro aí. Aí você vai e fixa a mercado a uma taxa de 10% ao ano. E pode ser que daqui a 1, 2 anos a taxa de juros caia para 3%. Mesmo se a taxa de juros cair a 3%, a sua aplicação vai ainda render 10% ao ano, porque foi o que você fixou anteriormente. Então esse aí é um ótimo investimento para quando você achar uma oportunidade certa e querer fixar uma taxa mercado lá. Partindo aí para o segundo melhor investimento, a gente chega no CDB. O que significa a palavra CDB? CDB significa Certificado de Depósitos Bancários. Mas o que o CDB é? O CDB são títulos emitidos por instituições financeiras que possibilitam remunerar o investidor por ele emprestar o dinheiro para essa instituição. Então nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar para um banco para ele poder trabalhar com esse dinheiro e depois ele vai te pagar com uma taxa de juros aí. Então é basicamente isso o CDB, você pegar seu dinheiro e emprestar para o banco. Porém, a gente tem que ter uma maldade aqui na hora de você escolher um CDB. Muitos CDBs possuem rentabilidades quase idênticas a rentabilidades do Tesouro Direto. Porém, a gente tem que ficar ligado numa coisa aqui. Quando a gente investe num Tesouro Direto, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo brasileiro. Então, as chances do governo brasileiro não te pagar são mínimas. São muito difícil de acontecer isso. Porém, quando a gente empresta o dinheiro para o banco, a gente corre um grande risco sim do banco não pagar, porque tem a possibilidade do banco quebrar. Então, a gente tem um risco a mais aí na hora de emprestar o dinheiro para o banco. Porém, fazendo uma boa análise aí, você consegue encontrar alguns CDBs favoráveis que têm alguma rentabilidade maior e por isso compensa mais a gente investir nele. Porém, o CDB ele tem sim uma segurança que é o Fundo Garantidor de Crédito, mais conhecido aí como FGC. Ele protege aí até 250 mil
por instituição financeira e por CPF. Então, se você tiver 250 mil em alguma instituição financeira, o FGC ele vai cobrir aí caso essa instituição quebre. Então, isso aí também é bem bacana. Partindo para o terceiro tipo de investimento aqui, a gente chega nas debêntures. Debêntures são títulos de renda fixas emitidos por empresa. Mas como assim, títulos de renda fixas emitidos por empresas? As empresas emitindo esses títulos de renda fixa, ela meio que capta recursos financeiros para poder investir na mão de obra deles. Por meio da emissão desses títulos de renda fixa, a empresa consegue captar recursos financeiros para poder trabalhar e assim, consequentemente, ela vai pagar um rendimento aí para os investidores que decidiram emprestar dinheiro para essa tal empresa. Então, basicamente, você está pegando o seu dinheiro, emprestando para a empresa, vamos pegar um exemplo aí, a CEMIG. Você vai emprestar o seu dinheiro para a CEMIG, ela vai trabalhar com esse dinheiro e depois ela vai te pagar com uma taxa de juros. Porém, a gente tem que ficar ligado aqui nas debêntures, porque vamos pegar um exemplo aqui, o CDB. Eles possuem o FGC, agora aqui nas debêntures eles não possuem algo do tipo do FGC. Então, quando você for escolher uma debênture aí, você tem que fazer uma análise bem profunda, tem que saber o que está fazendo, tem que buscar conhecimento nos lugares certos para você escolher uma debênture aí favorável. Então fique de olho nessa dica aí. Agora vamos pro bônus que eu prometi para vocês. Esse é um bônus top. Quando a gente vê pessoas recomendando investimento para iniciantes, eles quase nunca falam desse tipo de investimento aqui. E o investimento bônus que eu estou guardando para vocês aqui é o ETF BOVA11. Mas primeiro eu tenho que explicar para vocês o que é um ETF. Simplificando da melhor forma para vocês aqui, deixando bem simples, ETF é um fundo que investe em outras ações, para simplificar para vocês entenderem mais fácil. O BOVA11 é um fundo de índice que é negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. Mas em que ele investe? Em que o BOVA11 investe? Ele investe em todas as empresas que estão listadas no índice Ibovespa, que é o índice das ações do Brasil. Todas as ações que estiverem disponíveis no índice, você estará investindo nela através do BOVA11. Isso é uma ótima forma para investidores iniciantes que ainda não sabem fazer uma análise de uma ação, que ainda não sabem escolher uma empresa, não sabe se aquela empresa vai performar durante os anos. Então, essa aqui é uma boa opção para eles. Ela pode expor o capital dela no mercado de ações sem ter que fazer uma análise de alguma empresa. E enquanto isso, enquanto o dinheiro dela está investido no BOVA11, ela consegue ir estudando para aprender depois a investir nas ações de forma própria. Esses foram os melhores investimentos aí para quem está começando no mundo do mercado financeiro. Deixa o like, se inscreva, compartilhe para um amigo e me siga no Instagram, DiogoMFF. Falou!